Nessa semana, nós lemos a Parashá Pinhas. A gente vem acompanhando nas últimas Parashot. Infelizmente, o povo judeu fez muitos erros, tiveram muitos castigos. A verdade é que o povo estava cansado, o povo estava desanimado. Alguns do povo queriam virar meia volta, vamos voltar para o Egito. Não dá, a gente não está aguentando, porque qualquer coisa que a gente faz é castigo. A gente não quer mais ir para Eretz Israel, a gente quer voltar para o Egito. De repente, vem 5 mulheres tzadikot, 5 mulheres justas, boas, e vem nadando contra a correnteza. As 5 filhas de Tzlofhad, elas vêm falar com Moshe Rabbeinu. Moshe, a gente está chateado, a gente quer receber terras lá em Eretz Israel. Uau, que vergonha para o povo. Enquanto todo mundo quer voltar para o Egito, existem 5 mulheres que estão brigando, que elas querem ter um lugar na terra de Israel. Por que elas vieram brigar? Teve a contagem do povo judeu, elas entenderam que essa contagem é justamente para a divisão das terras, que vão ser feitas de acordo com o número de pessoas em cada família, mas a contagem foi feita só dos homens. Então elas entenderam que as mulheres não vão receber uma parte da terra de Israel. E a verdade é que a maioria das mulheres realmente não vai receber, porque elas vão acabar casando e elas vão para a terra do marido. Mas as filhas de Tzlofhad estavam muito preocupadas, porque o pai delas tinha falecido lá no deserto e ele não tinha filhos homens. Então eram 5 filhas, e agora, será que elas não vão ter direito de ter uma terra em Eretz Israel? Então a Torá está trazendo um louvor para essas mulheres, indo contra a correnteza. Todo mundo quer voltar para o Egito e elas estão brigando, elas deram um tapa na cara do povo judeu. Todo mundo se envergonhou quando viu essas 5 mulheres que elas querem um lugar na terra de Israel. E é interessante a gente ver a argumentação que elas estão dando para Moshe Rabbeinu. Assim, a Torá fala para a gente: Avinu met bamidbar, o nosso pai, ele faleceu aqui no deserto. Veu lo ya betohaida anoadim al Hashem beadat Korach, mas ele não estava no meio daquele grupo que eles se associaram com o Korach para brigar contra Deus, contra Moshe Rabbeinu. Ki beretomet, ele infelizmente morreu por uma outra transgressão que ele fez. Os nossos sábios falam que ele foi aquele primeiro Yehudi que infelizmente quebrou o Shabat publicamente, depois de ter sido avisado na frente de testemunhas. Essa foi a transgressão dele. Ele não participou lá do grupo do Korach, daquela rebelião que o Korach fez para derrubar Moshe Rabbeinu. O Banim lo ayuló, e infelizmente o nosso pai, ele não tem filhos homens, e a gente também quer uma terra em Eretz Israel. A gente sabe que Moshe, ele é o grande juiz do povo judeu. Ele julgava casos mais simples e casos muito complicados também. De repente, vem a Torá e fala pra gente: Vayakrev Moshe et mishpatam lifnei Hashem. Moshe Rabbeinu simplesmente jogou o caso delas para Deus, como se ele falasse: Deus, eu não tenho condições de julgar esse caso, por favor, faça você o julgamento. Então aqui 2 perguntas óbvias. Primeiro, essa pergunta: por que Moshe, que julgava casos tão difíceis, esse caso ele devolveu para Hashem? Hashem, pega aí de volta esse caso, eu não tenho condições de fazer esse julgamento. E a segunda pergunta que a gente tem aqui: por que elas tiveram que mencionar a rebelião do Korach? Olha, o nosso pai morreu, se foi no deserto, se foi por essa transgressão, por aquela transgressão, o que importa? E, mais do que isso, por que a Torá tem que registrar esse argumento das 5 filhas de Tzlofhad? A resposta é um fundamento importantíssimo para a nossa vida e, em especial, para os juízes que estão entrando aqui no lugar de Deus. O julgamento, ele é de Deus, mas ele deu para os juízes de carne e osso esse direito de estarem representando Deus aqui no mundo. Então, existe uma transgressão da Torá, a proibição de shohad, de receber suborno. Suborno não necessariamente é um dinheiro, pode ser um elogio, pode ser um favor, e a Torá fala para a gente: o elogio, o shohad, quando a pessoa recebe o suborno, isso cega
os olhos, mesmo da pessoa mais sábia. Se ela recebe um suborno, ela não consegue mais julgar com retidão. A gente, infelizmente, está num momento aqui que a justiça parece que se desvirtuou completamente. A gente vê juízes que vendem os casos, tem até preço conhecido quanto custa para ganhar um caso importante. Infelizmente, a gente vê o suborno virou normal. Suborno nas estradas, todo mundo conhece, aquele jeitinho, deixa um dinheirinho lá dentro da carteira de motorista, se o policial pedir, já vai o dinheirinho lá, o suborno. Se o policial não for corrupto, não, desculpa, eu deixo aí só para guardar o dinheiro, tem até o jeitinho. Infelizmente, a gente está no mundo onde o suborno acaba virando uma coisa normal. Pela Torá, o suborno não é normal, é gravíssimo, principalmente quando se trata de um juiz, aquele, como a gente falou, que está no lugar de Deus para fazer justiça aqui no mundo. Então o Talmud, ele mostra para a gente até onde chegava a retidão dos nossos grandes juízes. Para a pessoa ser juiz, primeiro, tem que saber toda a Torá, com todos os detalhes, tem que ter um nível de temor a Deus, alguém que odeia receber coisas, que não vai ser subornável. Então, tem muitos requisitos para a pessoa virar um juiz dentro do povo judeu. Então, a Torá traz alguns exemplos. O Talmud fala de um juiz que ele foi ajudado por uma pessoa, ele estava com dificuldade de atravessar uma ponte. Quando ele foi atravessar, alguém estendeu a mão, ajudou ele a atravessar. Ele perguntou: para onde você está indo? Estou indo lá para um julgamento. Essa pessoa, esse juiz, descobriu que essa pessoa que ajudou ele que vai julgar esse caso. Então, o juiz pede afastamento do caso. Olha, ele me ajudou, eu não sou mais uma pessoa neutra, eu não quero mais julgar. Outro caso, esse incrível que o Talmud traz, também de uma pessoa que caiu uma sujeirinha no chapéu do juiz. Uma das pessoas que estava lá no recinto vai lá e tira essa sujeira do chapéu do juiz. O juiz descobre que era uma das pessoas que vão participar do caso que ele está julgando, é um dos dois lados que estão brigando. Imediatamente ele pede afastamento do caso, eu não quero mais julgar. Da onde esses juízes aprendem a ter tanta retidão? O nosso maior modelo é Moshe Rabbeinu. Olha que incrível, as filhas de Tzlofhad, por que elas estão falando o motivo que o pai morreu? Elas querem mostrar para Moshe Rabbeinu: olha, Moshe, a gente sabe que talvez quem apoiou Korah nessa rebelião contra você e, em última instância, contra Deus, talvez essa pessoa perdeu a sua porção na terra de Israel. O nosso pai não estava, o nosso pai também fez a sua transgressão, mas ele não teve nada a ver com essa rebelião de Korah. Então a intenção delas é simplesmente mostrar para Moshe que se quem apoiou Korah perdeu o direito na terra de Israel, não é o caso delas. Mas Moshe Rabbeinu, o que ele pensou? Essas mulheres, eu já percebi, são mulheres muito sábias. Ele ficou com medo que ele estava sendo subornado. Que elas falaram: olha, Moshe, nós sempre apoiamos você. A gente sabe que teve aqui um levante popular, nós sempre estivemos junto com você. A verdade é que uma parte do povo realmente apoiou a rebelião, uma parte apoiou Moshe e uma parte acabou ficando neutra. Não foi um teste fácil para o povo judeu. O Moshe pensou que elas estão agora trazendo um elogio, ele se sentiu subornado. Olha que incrível, elas estão vindo me elogiar, elas falaram que elas sempre me apoiaram contra o Korah. Eu já não sei se eu sou um juiz agora totalmente reto. Talvez eu não possa mais julgar esse caso. O primeiro pensamento que veio na cabeça de Moshe, óbvio que elas também podem receber uma terra em Eretz Israel, mas ele ficou com medo. Será que isso é a lei? Ou será que eu já estou subornado e o suborno já está me levando a achar que assim é a lei? Então, ele estava preocupado e ele tem tanto temor a Deus que, como um juiz correto, ele se sentiu que agora ele não está mais neutro no caso, ele pede afastamento. Ele joga para Deus: Deus, eu mando para você o caso, porque eu não me sinto mais apto para fazer esse julgamento. Olha que exemplo que a gente deveria estar vendo na nossa justiça, mas infelizmente
a gente está vendo justamente o contrário. Então, isso vale, obviamente, para os juízes, mas também é uma lição para cada um de nós. Nós também temos os nossos subornos, nós também temos que tomar decisões na vida e o tempo inteiro a gente está sendo subornado pelas nossas vontades, os nossos desejos. O mais óbvio de todos, a gente sabe, por exemplo, que fumar faz mal para a saúde, mas a pessoa tem aquela vontade, ela vai e fuma. A gente sabe de comidas que são muito gordurosas, a pessoa vai lá e come porque ela está com vontade. O tempo inteiro a gente está sendo subornado. E a verdade é que até as nossas ideias, a nossa opinião, também é um suborno. Como é difícil a gente abrir mão das nossas ideias e aceitar a ideia de uma outra pessoa. Às vezes a gente até é irracional para defender o nosso lado. Olha que incrível, um pai, ele tinha 4 filhos e eles brigavam muito e o pai percebia que um não conseguia escutar o argumento do outro. Eles tinham a ideia deles tão fixa na cabeça, eles não conseguiam escutar a ideia do outro irmão. Então ele teve uma ideia, ele mandou um dos filhos para uma certa região. Eu quero que você vá no centro da cidade e veja uma certa árvore. Depois de uns 4 meses, mandou o segundo filho, mais 4 meses o terceiro filho e mais 4 meses o outro filho. E assim ele foi mandando todos os filhos. Quando eles voltam, eles se sentam. Primeiro filho começa a falar: olha, eu vi a árvore que você me pediu, pai, uma árvore morta, uma árvore seca, não tem folhas, não tem frutas, não tem nada. O segundo irmão começa a gritar: para, que você tá louco? Como assim? A árvore que eu vi, uma árvore viva, cheia de folhas, uma árvore verde. O terceiro fala: verde? Era uma árvore cheia de flores que eu vi, uma árvore toda colorida, nem dava para ver o verde de tantas flores. O quarto fala: os 3 olharam errado. Uau, eu vi uma árvore tão bonita, ela quase não tinha folhas e não tinha mais nenhuma flor, mas ela estava carregada de frutas. Então eles começaram a brigar: não, então a gente não viu a mesma árvore. O pai falou: vocês viram exatamente a mesma árvore. Um viu no inverno, outro viu no outono, outro viu na primavera e outro viu no verão. Vocês estão vendo a mesma árvore, mas vocês não conseguem pensar como o outro pensa, entender um outro ponto de vista, uma outra forma de olhar uma mesma situação. Então a gente precisa tirar esse suborno de achar eu estou sempre certo e os outros estão sempre errados. Com isso a gente perde oportunidades de escutar coisas novas, de aprender uma nova forma de ver a mesma situação. E não quer dizer que você está certo e o outro está errado. Os dois podem estar vendo de óticas diferentes. Uma pessoa está vendo o número 9, outra está vendo o número 6. Eles acham que eles estão vendo números diferentes. É só a ótica que está diferente. Se a gente sair desse suborno, a gente abrir nossos ouvidos, abrir a nossa cabeça, não tem nada pior do que ter um cérebro engessado que não consegue aprender novas ideias. A gente vai crescer muito na vida, a gente vai respeitar mais os outros, acima de tudo, a gente vai estar sempre aprendendo coisas novas. Shabbat Shalom.